Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos aqui no Colégio Kinder Park com os nossos alunos do 5º ano que prepararam uma grande pesquisa sobre a história do cinema. Hoje nós iremos entrevistá-los, né? Porque eles vão falar um pouquinho sobre o nosso tema, tá bom? Para vocês. Lívia, tudo bem com você? Tudo. Podemos então seguir? Qual que é o seu tema? Sobre a história do cinema. Então podemos começar. Vamos lá. No ano de 1895, os irmãos Lumière criaram, a partir do aperfeiçoamento do cinetoscópio e o cinematográfico, de onde se originou o termo cinema. O aparelho desenvolvido por eles, filho de um fotógrafo e proprietário de uma indústria de filmes, papéis fotográficos, é o alcance da filmadora. Excelente, muito bem, muito obrigada, viu, Lívia? Agora eu vou chamar então a próxima entrevistada, que é a Nicole, tá bom? E vai falar um pouquinho hoje sobre o seu tema. Nicole, tudo bem com você? Sim. Qual que é, Nicole, o seu tema hoje? O que você vai conversar com a gente hoje, né? Hoje eu vou falar sobre o cinetoscópio. Muito bem, pode começar. O cinetoscópio foi lançado em 1894, na fábrica comandada por Thomas Edison, nos Estados Unidos. O cinetoscópio era uma máquina individual onde se assistia filmes de curta duração. O invento só foi possível porque Edison criou uma película de celulose capaz de guardar imagens e assim projetá-las através das lentes. No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição cinematográfica pública no mundo. Dando início na história do cinema mundial, vários inventos foram necessários até que esse resultado fosse alcançado pelos irmãos. A captura da imagem em movimento que possibilitou a exibição dos Lumières tornou-se possível que a imagem do cinetoscópio em 1889 por Evan Dixon assistissem do cientista e inventor Thomas Edison. Maravilha, Nicole, muito obrigada então, né, por falar o seu tema para nós. Agora eu vou chamar o Henrique, que vai falar um pouquinho hoje sobre o seu tema. Olá, Henrique, tudo bem com você? Tudo você. Tudo bem, muito obrigada por perguntar. Qual que é o seu tema, Henrique? É cinematógrafo. Vamos seguir. O cinematógrafo era leve, fácil de carregar e funcionava de uma forma simples. Um filme perfurado de 35 mm de largura passava pelo obturador por meio de uma manivela, que devia completar 2 voltas a cada segundo, garantindo o ritmo. A primeira exibição de um filme aconteceu em Le Grand Café, em Paris. Como funcionava o cinematógrafo? Para gravar o filme, o cinematógrafo imprime uma sucessão de fotos numa película em celuloide, uma matéria que reage à luz quando entra pela objetiva e permite fixar a imagem. Graças a uma manivela é possível visualizar as imagens do filme. Onde foi criado o cinematógrafo? A apresentação do invento ao público como uma projeção de um documentário ocorreu em 28 de dezembro de 1895, na primeira sala de cinema do mundo, o Eden, em La Ciotat, no sudeste da França. Entretanto, o sucesso do cinematógrafo só aconteceu anos depois, no Grande Café de Paris, com a apresentação de 10 filmes. Excelente, Henrique, muito obrigada. Agora eu vou chamar o João, que vai falar um pouco sobre o seu tema. João, tudo bem? Tô bem. Podemos seguir? Pode. Qual que é o seu tema, João? Lanterna mágica. Opa, vamos lá. A lanterna mágica foi criada como um aparelho para a projeção de imagens sobre vidro pintado em cores translúcidas. É composto por uma fonte luminosa que nas primeiras lanternas era uma simples vela ou um candeeiro a petróleo, um refletor, um condensador e um objetivo. Foi o primeiro aparelho destinado a projeções coletivas. As origens deste aparelho foram investigadas no mais antigo documento de óptica. Não existe uma data certa testemunha a sua invenção, mas atribui-se
ao célebre astrônomo holandês Christian Huygens em 1659, uma das primeiras descrições da lanterna mágica. Alguns anos depois, o dinamarquês Thomas Wilson utiliza a lanterna como um aparelho para realizar espetáculos, enquanto o padre jesuíta alemão Magnus Kircher aproveita as suas potencialidades, transformando-o num eficaz instrumento de pedagogia religiosa em 1679. Excelente, João, muito obrigada. Agora nós vamos chamar o Pedro, que vai falar um pouquinho sobre o seu tema. Vamos lá, Pedro? Qual que é o seu tema? Hoje meu tema vai ser praxinoscópio. Maravilha, podemos seguir. Construído em 1857 pelo francês Charles-Émile Blanche, que nasceu em 1844 e acabou falecendo em 1918. O praxinoscópio consistia em um aparelho formado circular, no qual as imagens iam se sucedendo e davam sensação que estavam se movendo. Maravilha, Pedro, muito obrigada, viu? Agora nós vamos chamar o Maurício, que vai falar um pouquinho sobre o seu tema. Pode vir, Maurício. Tudo bem, Maurício, com você? Sim. Então vamos seguir. Qual que é o seu tema? Meu tema é sobre os fundadores do cinema internacional. Em 1862 nasce Auguste Lumière. Em 1864 nasce Luiz Lumière. Em 1880 ingressaram a Universidade, uma das maiores escolas técnicas de mundo. Nessa mesma época começaram ambos a trabalhar na empresa do pai. Em 1881, Luiz começa a experimentar aqui os equipamentos de processos fotográficos. Em 1894, após entrar em contato com o cinetelescópio de Thomas Edison, os irmãos Lumière se empenham em aprimorar um aparelho que permite a projeção de imagens animadas para várias pessoas ao mesmo tempo, controla assim o cinematógrafo. Em 1896, abre salas de projeção de cinematógrafos em Londres, Bruxelas e Nova York. Em 1899, Luiz desenvolve o programa Lumière, um método de fotografia que permitia a reprodução completa do horizonte de 260 em uma única foto e, posteriormente, a projeção dessa foto numa tela em formato cilíndrico. Em 1903, os irmãos Lumière começaram a pesquisar o desenvolvimento do processo de fotografia em cores, para que o conhecimento como autocrone Lumière. Nessa época, eles começaram a se distanciar do negócio cinematográfico. É isso então, Maurício? Sim. Muito obrigada. Agora nós vamos continuar seguindo aqui e o próximo entrevistado é o Hector, que vai falar um pouquinho hoje sobre o tema dele que ele pesquisou. Hector, tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo bem. Qual que é o seu tema, Hector? O que você vai falar hoje? Pioneiro do cinema brasileiro. Excelente, podemos seguir. Em 1887, depois da estreia cinematográfica no país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e
Afonso Segredo. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil, considerados os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 1898. No entanto, foi somente no início do século XX São Paulo tem sua primeira sala de cinema, chamada de Biju Teatro. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cined. Maravilha, Hector, muito obrigada, tá? Agora nós vamos continuar seguindo, né, sobre a história do cinema e eu vou chamar aqui o Carlos, que vai falar um pouquinho sobre as curiosidades do cinema, tá bom? Tudo bem com você, Carlos? Sim, tudo bem. Que bom. Podemos seguir então. Sim. Curiosidades do cinema internacional. Hollywood é a terra do cinema. Caminhadas de Fred foi o último filme que eu assisti com meus amigos. Rimos muito. Maurício, eu, Pedro, Bianca, Pode seguir, pode seguir. Alicia, tio Pedro, Hector. O Mágico de Oz foi o primeiro filme colorido. O Orson Welles nunca ganhou um Oscar em sua carreira. Excelente. Muito obrigada, Carlos. E agora nós vamos seguir ainda com o tema da história do cinema. E eu vou chamar aqui a Alicia, que vai falar um pouquinho sobre Charlie Chaplin. Tudo bem com você, Alicia? Podemos seguir com o seu tema. Qual que é o seu tema hoje? Charlie Chaplin. Maravilha, vamos lá? Ele nasceu em 16 de abril de 1889 e faleceu em 25 de dezembro de 1977. Era conhecido como Carlitos. As maiores artes que ele já fez foi Charlie Chaplin, era ator, diretor, escritor e músico e empresário. Tinha 13 filhos. Excelente, muito obrigada. Bianca, vem cá falar um pouco sobre o seu tema hoje para nós. Você tá bem, Bianca? Tô curiosa para saber qual que é o seu tema. Fala um pouquinho para nós. As curiosidades do cinema nacional. Excelente. Pode começar. Os prêmios de Oscar na cerimônia foi realizada no dia 16 de maio de 1929 no Hotel Los Angeles. O gênero do primeiro filme do terror chamado A Casa do Diabo, lançado em 1896. Excelente, Bianca, muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo aí. E o nosso podcast fica por aqui. Beijo no coração, tchau!